Antes de mais, queria-lhe agradecer o facto de se disponibilizar para estar connosco e, na simplicidade, mas na realidade da nossa vida, não é? Partilhar connosco aquilo que é a sua experiência, da Rita e do Rui. O Rui hoje não pode estar connosco porque, enfim, família é mesmo isso e também implica trabalho, não é? E ele, por compromissos laborais, não pode estar connosco, mas eu queria falar com a Rita e a Rita vai nos contar a experiência dela e do marido, que nos fala da Beira-Mar, ali da Vila do Conde, povo de Varzim, mais concretamente de uma paróquia onde a adoração eucarística tem um lugar especial, mercê da devoção à Beata Alexandrina de Balazar. Posto isto, Rita, a senhora é mãe, encarregada de educação, claro, mãe, tem uma criança na catequese, no primeiro ano, e é também animadora dos pais que, tal como a senhora, têm as crianças no primeiro ano. Como é que isso aconteceu? Conte-nos lá. Boa tarde, Padre Luís. Isto aconteceu por falta de catequistas a nível da paróquia. Não havia catequistas para o primeiro ano, que é o ano da minha filha. Então, já se ouvia falar da catequese familiar e o Padre Manuel Casado Neiva fez-nos a proposta, se fomos à votação, se queríamos uma catequese familiar, em que nos explicou o que era, é que íamos à catequese presencial com ele 2 vezes por mês, não é? As outras 2 eram dadas em casa. Vou interromper só para situar as pessoas que nos veem. Quando fala de catequese familiar, fala daquela proposta do Secretariado Nacional de Educação Cristã, que pega nos materiais que nós já temos e que depois dá um guia para os pais e tem aquela catequese de 4 tempos. Estamos a falar da proposta do SNEC, de forma simples. Sim. Ok. Sim. Em que o padre, então, em votação, decidimos nós pais começarmos com a catequese familiar cá em Balazar. Pronto, ninguém sabia muito bem ao que ia, até mesmo o Padre Manuel, não é? Porque para ele falava tudo, mas depois concretizar e pôr em prática é muito difícil. Claro. Pronto, mas lá começamos. Então, a catequese familiar, primeiro, para mim, enquanto família, eu e o meu marido temos profissões muito complicadas e acabamos por estar muito pouco tempo em casa, ou quando um está, o outro não está. E foi muito útil, porquê? Porque nós conseguimos, o único dia que estávamos os 4 em família, no fim de jantar, que era uma quarta-feira, dávamos a catequese, ou seja, havia aquela meia hora de tempo, nós sabíamos de antemão qual a catequese, eu tinha o guia de pais, foi-nos dado o guia de pais, a minha filha tinha o catecismo normal, e então naquela de semana sim, semana não, nós sabíamos que aquela quarta-feira era destinada, aquela meia hora, 45 minutos, ficava tudo parado, nós os 4, que eu tenho outro filho, nós temos outro filho no segundo ano. Diga. O vosso filho anda, temos uma menina no primeiro e um menino no segundo. No segundo, sim. Mas ele também acompanha, entra no jogo. E ele também acompanha. Estava proibido de dar as respostas, mas acompanha, sim. O objetivo era englobar-nos os 4, não é? Embora ele estivesse num ano à frente, o objetivo era englobar-nos os 4. Então, no meio disto tudo, aprende o que nos trouxe de bom. Além de ensinar o pouco que eu sabia, ou o pouco que fez-nos ir à pesquisa para saber mais. Acabámos por haver um espírito de união, ou seja, esta catequese familiar obriga, entre aspas, que isto não é nada obriga, mas a família para, quando dizemos que não temos tempo, que não é possível, naquela meia hora, porque não era muito mais do que isso, porque também, lá está, não havia muito mais tempo, depois as crianças tinham que ir para a cama, aquela meia hora a casa parava e dedicávamos à catequese. De uma forma muito simples, porque nós não temos vosso conhecimento de teólogos, de padres, não é? Nós não temos esse conhecimento. Graças de uma a forma Deus, muito sim, simples. tenho uma fé mais verdadeira e mais pura. Não diga isso, porque foi muito complicado depois animar os pais. Estou a sair. Nós não tínhamos...
Eu sei, nós não tínhamos essa formação, mas tentávamos transmitir o que o catecismo dizia, o que o guia de pais dizia, pronto, e íamos respondendo às perguntas que a nossa filha nos colocava. Quando não sabíamos, lá está, remetíamos depois para, no sábado a seguir, havia a catequese em que o catequista era o Padre Manel, o Padre Manuel estava com os nossos filhos e o Rui não estava presente, que ao sábado ele trabalhava também, eu ficava com um grupo de pais e havia mais uma colega minha, uma amiga minha, que ficava com outro grupo de pais. Os pais já andavam... Os pais em 2 grupos? Se dividíamos, sim. Quantos pais tinham em cada grupo? Mais ou menos 6, porque nós éramos 2 e nós temos 14 crianças, 6, 7, porque havia sempre um que faltava, ou ficava sempre um grupo. Só vai habitualmente o pai ou a mãe, ou iam os 2 às vezes? Às vezes iam os 2, que era bom, mas claro que nós não separávamos o casal, não é? Ficavam claro. os 2 no mesmo grupo. Claro. Mas a maioria só ia um elemento do casal. Maioritariamente só ia um elemento do casal. Pronto, nesta semana que era presencial, o Padre Manel reunia comigo e com a outra colega para fazermos uma abordagem mais profissional, entre aspas, do tema que íamos debater. Claro, que estava sempre ligado à catequese dos nossos filhos, não é? O tema de animador dos pais era em função do que os nossos filhos estavam a dar na catequese. O Padre Manuel acabava por fazer a segunda parte da catequese, a primeira fazíamos nós em casa e ele fazia a parte teóloga, por assim dizer, da catequese para os nossos filhos. Pronto. Estou-me a rir, Rita, porque de facto na catequese há muito esta ideia de que para se fazer catequese é preciso saber-se muito, não é? Saber-se muito. Mas é preciso saber-se um bocadinho, porque cada vez mais eu falo isso porque acho que a grande lacuna da minha parte foi não saber, ou melhor, eu venho e ia à procura e bem tentava e ligava a várias pessoas que têm mais capacidades e mais formação que eu, capacidades não digo, mas menos mais formação, e dizia, claro. Sim, explica-me, se me fizerem esta pergunta, o que é que eu posso responder aqui, não é? Porque os temas, nós estamos habituados a uma realidade terrena, não uma realidade tão espiritual. Estão-lhe a falar como o tema que falámos do casamento, do aborto, que chegámos a falar disso na altura do Natal, não é? Com os pais, sim, com os filhos, não. Claro. Sim, estou a falar já da animação de pais. Para mim essa foi a parte mais difícil, porque eu não me sentia capaz, nem achava que deveria ser eu, mas são pais a animar pais, não é? E pronto, mas os pais, o grupo de pais que eu animei, é como eu digo, estávamos todos no mesmo patamar, éramos todos pais e ninguém estava aqui a criticar ninguém, estávamos a tentar era ajudar-nos, caminhar juntos. Caminhar juntos. Sim. Olha, Rita, diga-me uma coisa. Eu, quando ouço falar dessa experiência, a senhora não ignora que houve dificuldades, como é evidente, nem qualquer processo tem as suas dificuldades, mas noto a falar desse projeto com algum entusiasmo. A pergunta que eu lhe faço é, já não estou a falar nem com a catequista, nem com a animadora dos pais, estou a falar como uma mulher que tenha uma família, que tenha um emprego, que tem 2 filhos, ou seja, tenha uma vida normal, entenda-se por normal igual a complicada. Sim. A cola complicada. Hoje estamos todos assim, portanto aí estamos todos muito iguais. O que é que para si, como mulher e como mãe, e como esposa, digamos assim, se é que se pode dissecar as coisas, eu imagino que não, mas para nos entendermos, né? O que é que a catequese familiar lhe trouxe de positivo que antes a Rita não tinha, ou não tinha valorizado suficientemente? União. União como? A união, o crescer na fé juntos. A família. A família, sim. A união da família, o crescermos na fé juntos. Embora nós pais até, pronto, já passámos por este processo e até sabíamos muitas coisas, mas estavam muitas delas adormecidas. E acima de tudo, à medida que vocês caminham, os meninos, as crianças, caminham convosco. Claro, sim. Ao seu ritmo, ao seu estilo, claro. Claro. E aprendemos a valorizar o papel do catequista. Porque uma coisa é integrar,
pronto, vais à catequese 1 hora e eu vou fazer outras coisas. Outra coisa é... Mas a catequese eu vou às compras. Não dava muito tempo, mas pelo menos... Era um bocado isso. Sim. Então deixa-me cá ver, Rita, se eu percebi. Portanto, você, na sua experiência, mudou uma catequese, deixe-me usar a expressão de forma simples para nos entendermos, em que colocava os seus filhos, portanto, o menino e a menina mais nova, a menina nunca aconteceu isso, mas no menino, na catequese, ia à sua vida, fazia o que tinha a fazer, daí 1 hora pegava nele, e o seu trabalho como responsável pela catequese tinha terminado. Levou o menino a horas, tinha tudo, e no final estava lá para o trazer para casa, fantástico. Sim, porque o resto, o outro trabalho era o irmos à missa juntos, não é? O rezar em casa, pronto, essa era a prática normal. Claro que, como com a catequese familiar, o meu filho mais velho ainda está na rotina da catequese convencional, por assim dizer. Claro, não sei se posso chamar convencional, clássica, pronto. E então, eu nesta fase, o que fazia? De 15 em 15 dias, acompanhava o rapaz, o meu filho, na catequese do 2º ano. Ou seja, a catequista também convocava os pais, também gostava que os pais estivessem presentes, e eu não me dividia, não é? E então, uma semana ficava a animar os pais do 1º ano e na semana a seguir ia à catequese do 2º ano. Pronto. Estou a entrar pela catequese muito dentro, não é? Esteve muito por dentro da catequese. Então a catequese deixou de ser uma coisa que se confia a alguém e passou a ser digamos assim, um lugar de encontro na família, pelo que a senhora me diz, que faz bem à família, e ao mesmo tempo ajudou quer as crianças, quer os pais a descobrir coisas novas da fé, coisas novas de Deus, que de alguma forma vos qualificou, ou seja, deu-vos qualidade de vida, fez-vos viver melhor. Sim, fez-nos pensar em algumas coisas, fez-nos refletir na altura a vida que tínhamos já muito rotineira e sempre a correr, não é? Era chegar a casa, fazer jantar, dar banho aos miúdos, jantarmos cama, porque no outro dia era dia de escola, pronto, pronto, agora não é, mas era, não é? Pronto, isto fez-nos, aquela meia hora parávamos, o mundo acabava, não, acabava entre aspas, mas parava e nós dedicávamos ao que era necessário. Não havia telemóveis, tablets, essas coisas todas. E televisão também não havia? Não, era catequese. Claro. Rita, eu agora vou-lhe fazer uma pergunta assim, malandra. No sentido de que tem uma segunda leitura, não é? Então, em bom rigor, você está-me a dizer que paravam por causa da catequese e, acima de tudo, o que a senhora me está a dizer é que isso fazia muito bem à família. Claro que sim. Ou seja, claro que sim. A catequese... Senão, Sr. Padre Luís, sim, se não houvesse este momento ou se não se iniciasse esta catequese, nunca havia tempo para parar, não é? E é exatamente... Nunca havia tempo para parar. Exatamente. Assim, a catequese começou como uma obrigação, entenda-me uma obrigação porque claro, não é uma obrigação. Um compromisso que assumiram e acabou. Um compromisso que depois fez-nos estar mais tempo juntos, pronto, pelo menos sabíamos que aquele tempo era para aquilo, era para a catequese, já não marquei para ir aqui, não tenho esta reunião, à quarta-feira não havia, pronto, já não havia reunião de trabalho, não havia reunião de não sei das quantas, já não havia. Já havia aquele compromisso. E aquele compromisso é essencialmente família. Era a família. Era o compromisso família. Família. Era um bocado aqui que eu queria chegar. Eu falo-lhe um bocado da minha experiência, como sabe, há muitos anos já não sou pároco, mas quando era pároco tinha 3 comunidades que me tinham sido confiadas e em razão disso eu participei num CPM como assistente. E depois o Centro de Preparação para o Matrimónio. E depois disso, e comecei-me a introduzir um bocadinho naquilo que eram as equipas de casais. E eu noto que as equipas de casais, e mesmo as reuniões de CPM, eram essencialmente um lugar de encontro e de prazer e de alegria para os casais. Que de alguma forma partilhavam as suas questões, punham em comum os seus problemas, mas acima de tudo tinham isto que a senhora está agora a referir, tinham um tempo da sua semana guardado para prepararem aquela atividade. Isso fazia com que, estou agora a me lembrar de um casal dos muitos lindíssimos
casais lindíssimos que eu encontrei, que diziam: olha, Sr. Pato, foi muito bom porque nós agora voltámos a ter tempo para namorar. Ou seja, enquanto eles preparavam os temas, no caso concreto do CPM, não é? Estavam os dois a preparar aquilo, dizia, como é daquelas rotinas todas, a gente já se tinha esquecido de como era bom voltarmos a ter tempo para nós dois. Ou seja, estas questões, estas propostas, no caso concreto, agora estamos a falar da catequese familiar, não são, em bom rigor, uma obrigação pesada. Estou-lhe a perguntar, nem são uma coisa fora do mundo, são essencialmente uma proposta para descobrir Deus e, ao descobrir Deus, descobrir a alegria de ser família. Concorda comigo ou nem por isso? Concordo. A catequese familiar é mesmo isso. É a partilha, é a família e é o descobrir a família de Deus na nossa casa. Olha, a família de Deus na nossa casa. Achei interessantíssima essa sua expressão. E olha, é verdade. E a Rita, como mamã, como animadora tanto de pais que estão em catequese familiar, quais são as suas principais dificuldades? Ou seja, se a senhora tivesse que encontrar uma ou duas dificuldades que são as maiores lacunas que encontra na Igreja em geral, a partir da sua experiência, claro está, quais seriam essas duas lacunas ou dificuldades que a senhora evidenciaria? Ui, essa é difícil. Duas, por amor de Deus! Não, é assim, para mim a maior dificuldade enquanto animadora de pais foi a falta de conhecimento, ou melhor, ou eu buscava um conhecimento muito além do que tenho, pronto. Eu quero sempre mais e mais. E eu não sou uma boa oradora, eu não gosto muito de falar em público e então isso era um constrangimento. E o facto de não me conseguir expressar muitas vezes o que eu estava a pensar ou o que a Igreja pensava ou o que nós deveríamos pensar de uma maneira mais espiritual, mais teológica, não tão terrena, porque nós somos seres muito terrenos, não é? Isso foi foi uma das impossibilidades, melhor, foi assim um desconforto que a senhora teve. É um desconforto, e era sempre aquele medo de ser apontada, não de ser apontada pelos meus pares, mas de falhar, é querer ser um bocado perfeccionista e saber que não o conseguiria ser porque não estou no nível de conhecimento e de formação, que era o que eu queria e andei a chatear o Padre Manuel, era fazermos uma formação sobre a animação, sobre a catequese familiar. Depois apareceu em Barroselas, mas era à sexta à noite, pronto, e não dava para mim, e era muitos dias, pronto, e é isso, é a falta de formação ainda estar tudo muito, não estar muito sedimentado, pronto. A outra é a comunidade em si, a paróquia, os pais, os restantes pais não estarem preparados ainda para este tipo de projetos, eu acho. A catequese é para ser dada por alguém, pelos catequistas e não por nós pais. Quando nós somos o exemplo, quando nós deveríamos ser o exemplo para os nossos filhos a seguir, não é? Mas olha, os pais, essa dificuldade que a senhora aponta, as duas são aquelas dificuldades que habitualmente se evidenciam quando se fala em catequese familiar. Mas a questão dos pais que não querem a catequese familiar, eu tenho algumas dúvidas e gostava de lhe perguntar a sua opinião. Os pais não querem porque não sabem ou não querem porque não querem mesmo? Ou seja, não querem uma ideia de catequese familiar, que é uma ideia de catequese... Porque acham que vão ter trabalho extra. Padre. E depois... Na minha visão. Eu acho isso. E a senhora que acompanhou durante um ano os pais, essa mudança, peço desculpa, houve mudança de perspectivas? Houve pais e casais que começaram a ser frequentadores, começaram a ser... frequentadores não digo, mas muito colaborantes, sempre prontos a fazermos atividades, coisa que me lembro que não faziam. Se ao fim de um ano está assim, ao fim de 3 é expectável que as coisas estejam bem melhores, não é? Esperemos que sim. Agora a pandemia bloqueou-nos um bocadinho, não é? Se a pandemia não virar pandemónio, não há problema. Diga? Se a pandemia não virar pandemónio,
não há problema. Não, você não brinca com essa situação, que eu trabalho na saúde, estou em stress. Eu também trabalho parte do meu dia numa casa de saúde e também estou consciente com isso, e de facto é um problema grande. É um problema grande. E esta questão da pandemia, com aquilo que nos está a obrigar a reajustar desde logo as celebrações, que não tivemos e agora temos com os limites que sabemos, não é? As nossas reuniões, repare, nós de igreja vivemos essencialmente em torno de 2 pilares: a Assembleia Dominical e as reuniões dos movimentos. A Assembleia Dominical está como está porque é preciso ter aqueles cuidados todos, e tivemos muito tempo que não houve missa, portanto, para a comunidade toda. E os nossos próprios movimentos, nas suas reuniões, muitos ainda não reúnem, e os poucos que reúnem com muito cuidado, ou seja, não pode estar da forma que está habitualmente. Isto para nós como igreja está a ser também um teste muitíssimo grande, por isso é que eu digo que a pandemia não vira pandemónio, não é? Não vira pandemia. Sim, isto é um teste para todos nós, independentemente, isto foi uma prova de fogo, não é? Ou está a ser uma prova de fogo. Está a ser. Como disse o meu filho à catequista, olha, esta quarentena foi muito bom, nunca tive tanto tempo com o meu pai em casa. Mas é verdade. Olha, para concluir, a Rita e o Rui têm 2 filhos, um começou pela catequese dita clássica, aquela catequese do encontro semanal de hora, e a segunda, portanto, a segunda criança, a menina, já começou com uma catequese familiar. Olhando assim de fora, uma vez que na sua família teve a experiência das duas, não é? Como é que avalia uma e como é que avalia a outra? Os aspectos positivos de uma e de outra, e os aspectos negativos de uma e de outra, se os houver, claro está. Eu acho que não podemos fazer comparação, Padre Luís. Desde logo. Cada uma nos seus moldes não são comparáveis sequer. O aspecto, como já venho a referir, o molde familiar é mesmo para a verdadeira palavra da essência da família, aí nós conseguimos ter a essência familiar. Na catequese clássica convencional, não digo que eles também não aprendam, até devem aprender de maneira diferente, mas conseguem ter os mesmos conhecimentos que na catequese familiar, mas a família não está tão presente. É o menino com a catequista e ponto final, ou o pároco, o que for. Não há uma interligação à família tão grande como na catequese familiar. Para mim, a catequese familiar é mesmo, demonstra o que é a verdadeira família de Deus dentro da nossa casa. Começa a ser a família, o que é a palavra, o conceito de família, começamos a descobrir na catequese familiar. Muito obrigado, Rita. Antes de nos despedirmos, imagina que tinha diante de si um casal que vai inscrever agora no verão, não é? O seu filho no primeiro ano, e tem a possibilidade de optar entre uma catequese clássica, digamos assim, e uma catequese ao estilo de catequese familiar. O que é que lhe diria? Familiar, claro. Catequese estilo familiar. Porquê? Claro que sim. Porque aprendemos todos dentro da casa, porque não é por falta de tempo, nem nos rouba mais tempo, pelo contrário, dá-nos tempo de qualidade. E além disso, eu acho que a criança aprende de maneira diferente e de uma forma mais interativa, independentemente se a catequista é proativa ou não. Eu não sei explicar o que sinto, mas o envolvimento da criança no seio familiar para a aprendizagem é muito importante. E aprendemos todos, aprendo os elementos todos daquela família. Mediante a catequese 1, a catequese 2, a catequese 3, estamos todos a aprender. E isso para mim é ótimo e é o que eu aconselhava a toda a gente. E depois dizia-lhes assim, olha, e só vêm à catequese de 15 em 15 dias, a outra catequese fica em casa, vocês dão em casa, por isso não precisam de ficar tantas vezes. Pronto. E vão quando querem, quando podem. É um bom incentivo isso. Não, para o senso comum dizias logo, olha, não precisas de ficar todas as semanas, de 15 em 15 dias podes fazer o que quiseres ao sábado, porque tu fazes a catequese à hora que queres, agendas como queres, essas coisas assim, pronto. Era uma maneira muito corriqueira, não é? De se dizer. De convencer.
Muito obrigado, Rita. Muito obrigado. Obrigada, Padre Luís, foi um gosto conhecê-lo. Olha.